Olá, gente, mais um caso Mulheres que Matam. Esse caso de hoje, gente, vai chocar vocês. E também é para vocês perceberem que o perigo pode estar do seu lado. Essa história é de uma menininha de 8 anos. Vai comover vocês, tá? E que sirva de um alerta, tá, gente? Pra que a gente fique mais em cima dos nossos filhos, tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu joinha aí, tá? Se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e vamos ao caso de hoje. Bom, gente, eu vou contar a história de uma menininha. O nome dela é Sandra Canto. Ela nasceu dia 8 de março de 2001 em Tracy, Califórnia, Estados Unidos. A nossa história começa em 27 de março de 2009, tá? A Sandra, gente, ela morava num parque de trailers em Tracy, na Califórnia, nos Estados Unidos. Ela morava com a mãe, o avô e mais 3 irmãos mais velhos do que ela. Ela tinha 8 anos de idade, né, no acontecimento. Ela foi dada como desaparecida no dia 27 de março de 2009, após ela entrar numa casa de uma amiguinha dela, brincando, tá? Então, quando ela não voltou para casa, a mãe dela chamou, né, a polícia, tá? Ela avisou a polícia que a Sandra tinha desaparecido. A Sandra, ela gostava muito dos vizinhos, era um bairro que tinha aproximadamente 100 famílias, eles eram muito unidos, mas lá também, nesse parque, havia também era tipo um subúrbio, assim, tá? Onde tinha também bastante pessoas ruins também, tá? Ali. Tinha estupradores, tinha pessoas que foram condenadas, estavam soltas, sobre condicional e várias outras pessoas assim, tá? Ela tava brincando na casa de uma amiguinha, mas quando ela não voltou, a mãe dela acionou a polícia, tá? Então, a hora que a mãe dela acionou a polícia, já eram quase 8 horas, tá, gente? Eu acho que ela demorou um pouco para acionar a polícia, tá? Devia ser lá por umas 5 horas já começar a procurar, né, a criança, porque já não é uma hora de uma criança estar na rua, né, gente? Embora ali os vizinhos fossem todos amigáveis, todos gostassem de Sandra, né? E todo mundo, você nunca sabe, gente, a mente do teu vizinho, do teu amigo. Então, vamos entender essa história, tá? Então, gente, a Sandra Canton, de 8 anos, ela saiu no dia 27 de março para brincar. Ela avisou a mãe dela que ela ia brincar com os amigos e não voltou para casa. Todos o pai, a mãe dela, os avós, estavam todo mundo em casa, mas não viram ela brincando do lado de fora, tá, gente? Por isso que a gente tem que estar sempre atento a essas crianças, tá? Sempre atento, né? E depois que ela avisou a polícia, a única prova que eles tinham, a única pista que eles tinham do paradeiro de Sandra era uma câmera, tá? Que aparecia que ela estava atravessando e parecia que alguém chamou ela. Mas não aparecia mais nada além disso, tá, gente? E a polícia, ela se comoveu e ela armou um grande esquema para encontrar Sandra, tá? Então, gente, tinha muita gente procurando a Sandra, tá? Eles foram como posso dizer, foram bem atendidos pela polícia, né? A polícia agiu muito depressa, foi procurando pistas, as pessoas ficaram desesperadas, os vizinhos começaram a ajudar a procurar a Sandra, mas os dias se passaram, tá, gente? E nada da Sandra, ninguém viu, ninguém falou com a Sandra. A única pista que eles tinham era realmente a câmera de segurança que o avô da Sandra tinha instalado na casa para evitar vandalismo, tá, gente? E a única pista ali que ela mostra os movimentos da Sandra, 4 horas da tarde. E após isso, só passa um outro vizinho às 8 minutos depois. Então, não tem pista para onde que ela foi, tá? E os dias se passam e se tornam cada vez mais angustiantes, né? Eu imagino que o bairro ali se comoveu
E eles procuravam, todo mundo estava procurando a Sandra, todo mundo, porque era uma menina muito querida pelos vizinhos, tá? E começaram a procurar por ela em todo lugar. A polícia, gente, ela não poupou esforços para encontrar a Sandra, tá? Ela usou helicópteros, sensores térmicos, ela não poupou, economizou para achar, poupou esforços para achar a Sandra, tá? Mas realmente nenhuma pista. Então eles começaram a investigar as pessoas dos trailers, tá? Então todas as casas foram revistadas e as pessoas abriam as suas casas para que a polícia agisse ali, né, sem nenhum empecilho, sem nada, tá, gente? Gente, o primeiro suspeito foi um senhor, um homem já de uma idade avançada, que há 2 anos atrás beijou a Sandra na boca, tá, gente? Deu um beijinho assim na boca dela, na piscina ali da onde eles moravam, tá? Então, isso é um caso que se preocupou-se bastante e ele era o principal suspeito, né, na hora. O segundo suspeito do desaparecimento da Sandra foi o padrasto dela. O padrasto dela já tinha também passagens pela polícia, mas o seu álibi foi afirmado, tá? Que ele não se encontrava na cidade durante o acontecido para a Sandra, tá? Então, ele teve álibi e ele não se encontrava na cidade quando a Sandra sumiu. Passados alguns dias e nada de encontrar a Sandra, foram 250 policiais, tanto do FBI quanto da cidade de Tracy, na Califórnia, procurando Sandra. Além dos vizinhos, dos amigos, todos procurando. E uma certa noite, os vizinhos resolveram fazer uma vigília, tá? E a vigília transcorria calmamente até que uma mulher chegou eufórica para 2 investigadores, falando que havia achado um bilhete com a descrição aonde estava a Sandra. Os policiais acompanharam ela até onde estava essa prova do crime e realmente acharam um bilhete dizendo que a Sandra se encontrava numa mala em um rio da cidade ali. Na verdade, é um rio, como se fosse não é um rio. Eles eram tanques para tratamento de esgoto, tá? Então, dizendo que estava ali. Então, eles tinham esse bilhete e agora eles tinham uma pista de onde a Sandra estava, né? A polícia achou muito estranho porque tinha erros de ortografia nesse bilhete. Então, parecia que a pessoa tinha feito aquilo de propósito para esconder a própria letra, tá, gente? Então, foi isso que eles encontraram nesse bilhete, tá? Ao amanhecer, a polícia foi até o local onde estava escrito que o bilhete, né, havia apontado, mas eram bastante lagoas e eles não sabiam por onde começar. Eles usaram sensores térmicos, mas nada, gente. Não foi encontrado nada até esse momento. A pessoa que encontrou o bilhete, o nome dela é Melissa Roncalli. Ela é vizinha também da Sandra. A filha dela era uma das melhores amigas da Sandra, tá? E no início a polícia não traçou o perfil dela, porque ela era uma pessoa muito amiga ali da comunidade. O pai dela era um pastor de uma igreja e ela trabalhava ali dando aulas para a comunidade, tá? Para a comunidade cristã. Então a polícia, na hora, ela achou estranho aquela mulher ter se intrometido nas investigações e resolveu investigar os fatos, tá? E o mais estranho, gente, que essa mesma mulher, a Melissa, que achou o bilhete, ela, a mesma hora, mais ou menos, que a Melissa tinha desaparecido, ela fez uma ligação, tá? Ela tinha meio álibi, porque no exato momento do que aconteceu isso para Sandra, ela se encontrava nessa igreja decorando a sala para domingo. E nessa mesma igreja, constatou que ela fez uma ligação para o porteiro ali do condomínio, né, onde eles moravam, relatando que uma mala havia sumido, né, da garagem dela, tá, gente? Então, muito estranho, né?
Ela acha um bilhete dizendo que a menina está numa mala e ela mesma relata que a mala havia sido roubada também, tá? Então, os policiais, então ela chamou atenção para ela própria, então, porque os policiais acharam muito estranho várias coisas dessa mulher. Então, resolveram revistar o carro dela, tá? No carro dela, eles acharam um bilhete autocolante, tá? Daqueles pequenininhos que a gente cola no computador, né? Para lembrar, lembretes, né? E havia escrito, gente, 3 palavras exatamente como estava naquele bilhete da testemunha que ela encontrou, tá? Só que isso não é uma prova, eles não podem incriminar nada a ela. Ele estava rabiscado também, tá? Então, eles não poderiam, né, incriminar ela só por causa disso. Então, gente, a polícia começou a fazer testes de polígrafo. Aquele para ver se você tá mentindo ou não. A pessoa vai entrevistando e vai vendo se tá mentindo ou não. O primeiro que eles começam é com aquele senhor que beijou a Sandra na piscina. E ele passa no polígrafo. Então, eles verem que ele não tá mentindo quanto a isso, tá? O vizinho suspeito também passa no teste do polígrafo e ele também tinha álibi, tá? E era um álibi verdadeiro. O padrasto dela também foi submetido ao teste do polígrafo e deu uma pequena alteração, que isso preocupou bastante a polícia. Mas enquanto eles investigavam sobre o caso, apareceu uma mala, tá? Com as mesmas descrições que, né, haviam no bilhete, numa dessas lagoas descrito pelo bilhete, tá, gente? Então, a polícia vai até o local e pega a mala. Eles ficam muito curiosos para saber se a Sandra está lá dentro. Eles verem que a mala ela está amarrada com um cordão branco, tá? Mas eles querem preservar a cena do crime, porque se a Sandra estiver lá, se tiver um fio de cabelo, alguma coisa que possa identificar o assassino dela, tá? Então, eles levam essa mala até os peritos, tá? Ai, gente, é bem sinistro, sabe, esse caso, né? Então, os investigadores levaram, né, os peritos levaram até o legista. O legista abriu cuidadosamente a mala e lá estava ela, Sandra, tá? Ela estava em posição fetal. E foi feito um exame pela arcária dentada e foi confirmada a sua morte, gente. Agora, só bastava saber quem assassinou a Sandra. Quem teve coragem para assassinar uma criancinha de apenas 8 anos? Que crueldade, né, gente? Deixe nos comentários quem você acha que foi, hein? Quem vocês acharam que foi? Vamos ver em breve, vamos ver pra frente, tá? Então, a Melissa Roncalli é a principal suspeita após todos esses fatos, tá? Como a mala descrita pela Melissa, que foi roubada na garagem dela, descrevia com as que foram encontradas a menininha e o bilhete também, tudo apontava para ela. Ela era a principal suspeita desse crime. Então, os policiais queriam fazer um teste de polígrafo nela. Mas, gente, né, bem nessa hora, né, que eles queriam, ela estava internada. E acreditem, gente, ela ingeriu lâminas de barbear. Sim, eu não sei se ela queria se matar, o que aconteceu, mas ela tinha engolido lâminas de barbear e ela estava internada em um hospital, tá? Então, os policiais começaram a juntar provas contra a Melissa. E eles interrogam a família da Melissa, tá? E eles descobrem que a Melissa, ela sofria de transtorno bipolar e esquizofrenia. Esquizofrenia, tá? Então, eles descobrem isso. A Melissa, ela era instável e tomava medicamentos, então. E há relatos, gente, como ela era depressiva, ela já teve algumas vezes overdoses desses medicamentos fortes, tá? E ela era, além de ela ser depressiva, ela era bipolar também. Então, ela tomava remédio para lidar com esses sentimentos dela. Sem que a polícia esperasse, apareceu uma testemunha que viu Melissa naqueles mesmo lago onde foi encontrada a Sandra. E eles contam que eles tinham ido jantar
e que o marido parou para ir fazer xixi na estrada, né, no meio do mato, né, ali. E eles viram a Melissa saindo de uma dessas áreas. Até perguntaram para ela se ela estava perdida ou o quê, mas ela falou que só tinha também parado para tomar um ar. Então, até aí, nada demais, né? Os legistas também apontaram que a Sandra, ela tinha uma alta dose de um medicamento no sangue e que ela foi violentada sexualmente por um objeto, tá? Eles não diziam que era uma coisa humana, não era como se ela tivesse sido estrupada por algum objeto, tá? Não era um homem, no caso. Não, as relevâncias não eram como de um pênis masculino. Então, a polícia pede para revistar a igreja do avô, tá? O avô de Melissa. E eles vão até lá e eles procuram em todo quanto é lugar, e eles encontram um rolo de macarrão, gente, um rolo de massa, né? E na ponta havia uma mancha de sangue, tá? Uma mancha seca de sangue. Sabe quando você não limpa bem, fica uma mancha ali, uma mancha preta. E eles fizeram testes e eles descobriram que tem traços genéticos da Sandra ali. Então, isso não poderia, porque ela, né, não tinha acesso a isso, né? Então, eles acharam muito estranho isso. Além do rolo de macarrão, eles acharam também uma persiana, que ela tinha lá uma persiana com o fio rebentado, tá? E o cordãozinho da persiana, gente, branco, da mesma maneira do que tinha na mala, tá? Então, o caso para eles estava quase solucionado, mas eles queriam muito mais, eles queriam saber o porquê, qual foi o motivo, né, queriam ainda pegar a Melissa ainda. 2 dias após ela ter saído do hospital, ela liga para a mãe da Sandra para chamar a filhinha mais velha para brincar com a filha dela. Então, os policiais já têm em mente, os policiais estavam monitorando ela, estavam com medo de que ela chamasse outra criança para ser morta por ela ali, né? Então, um policial foi correndo até lá e bateu na porta. Então, gente, a polícia vai até a casa da Melissa, só que eles pedem para agir com naturalidade, tá? Para ela não desconfiar de nada. Ela tá, na verdade, eles pensavam que ela achou que ela já tinha sido descartada alguma chance, né, de ela ser assassina, tá? Alguma prova contra ela. Mas quando eles chegam no local, havia uma criança lá, mas não era a irmã da Sandra, tá? E a mãe da Sandra ia mandar, assim, a criança para brincar com a outra menina, porque ela não sabia de nada. Não sabia, ninguém sabia, tá? E a Melissa, ela já estava achando que ela estava se escapando disso. Então, ali o policial chega lá, bate na porta e diz que precisa interrogar ela, que ela precisa ir dar um depoimento informal na delegacia, tá? Não era nada, uma coisa assim, formal. Ele convence ela de ir até a delegacia para dar um depoimento. Quando ela chegou lá na delegacia, eles colocaram ela numa salinha, tá? E começaram a fazer um joguinho de gato e rato, deixando ela acreditar que eles estavam acreditando nela, mas eles já, até naquele momento, eles já sabiam que ela era assassina. Eles queriam que ela confessasse e falasse quais foram os motivos que ela fez isso, tá, gente? Então, quando eles começaram, eles tinham provas pra mostrar pra ela e pra ver se ela confessava. Aí os policiais começaram a confrontar a Melissa com as provas que eles tinham, e ela acabou de confessando que a morte da Sandra foi um acidente, que ela estava brincando com a filha dela, de esconde-esconde, ela se escondeu em uma mala, e ela não viu que a Sandra estava numa mala, colocou dentro do carro e foi até onde ela trabalha, na igreja, e a menina ficou ali na mala do carro. Então, e quando ela percebeu que a Melissa estava na mala, ela tentou fazer uma reanimação, mas que não adiantou. Então, ela colocou a menina novamente na mala e resolveu se livrar jogando
jogando a menina em um... E então, gente, com a confissão parcial, a polícia já pode prender a Melissa, tá? Ela se declarou culpada pelo sequestro e pelo assassinato de Sandra, mas ela nega que ela havia abusado sexualmente da criança, tá? Mas tudo isso a polícia já tinha provas suficientes para prender a Melissa, tá? E com as provas que se encontraram na casa dela e lá na igreja, a polícia já sabe que não foi uma morte acidental, tá, gente? Foi uma morte muito bem planejada. No computador dela tinha uma pesquisa recente de uma morte de uma criança, de um crime contra uma criança, que um avô tinha matado uma criança e colocado dentro de uma mala e jogado no rio. Então, gente, isso já conclui que foi premeditado, tá? Tudo isso. Então, ela premeditou tudo isso, tá? Ela matou a menina a sangue frio, gente. Como uma mulher pode ser tão fria? Então, a polícia começa a reconstituição do crime. Então, às 4 horas, a Sandra está vindo para casa, quando de repente ela vê alguém chamando ela, vai até lá, é a Melissa chamando ela, e ela vai até a Melissa, conclui que a Melissa convidou ela para ir até a igreja, para arrumar lá, para enfeitar a igreja, e a Sandra, como era uma criança muito encantadora, como ela ajudava bastante, né, as pessoas, ela foi. Chegando lá, a Melissa deu uma bebida para ela. 8 minutos depois, passa o carro da Melissa. Lembra naquela fita que passava-se um vizinho logo após ter visto ela caminhando, né? Que a câmera pegou ela caminhando 4 horas, né? Era cerca de 4 horas. 4h08 passou a Melissa de carro. Então, conclui que a Sandra estava ali, indo para a igreja, tá? Então, a Melissa dá uma bebida para ela que contém benzodiazepina. Chegando na igreja, a Melissa dá para ela uma bebida que contém benzodiazepina. Quando a menina ficou inconsciente, a Melissa já ligou pro porteiro, né, da onde eles moravam ali, né? Então, eu imagino que seja um grande bairro, como se fosse um condomínio, né? E ela ligou pro porteiro e ela avisou que a mala dela havia sido roubada lá da garagem dela. Então, depois que a criança ficou inconsciente, com certeza ela abusou da criança, né? E jogou ela, colocou na mala. Então, ela morreu por asfixia. Colocou ela na mala e ela morreu por asfixias, tá, gente? Foi um crime muito cruel. A Melissa Roncalli, ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, tá, gente? A Melissa Roncalli, ela se declarou culpada do sequestro e do assassinato de Sandra e ela foi condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Gente, e foi perguntada para ela por que ela fez isso. E ela diz assim que nem ela sabe. Diz que é uma coisa com que ela tem que lidar pro resto da vida dela. Então, gente, veja bem que, às vezes, o assassino não é aquele provável, né? Não é aquele rapaz rude do outro lado, não é aquele vizinho estourado. Às vezes pode ser a pessoa que você menos pensa. Então, se a gente deixar as nossas crianças brincando na frente, sempre tem que ter atenção, sempre tem que estar vendo aonde ela vai, com quem conversa, tá? Porque o seu pior inimigo, gente, também pode ser seu melhor amigo. Então, é uma criança que teve a infância, a vida cortada, tá? É uma pena, é um caso que não tem palavras para afirmar, porque foi uma morte tão brutal. Nem ela não sabe o porquê que ela fez isso. Então, a mente às vezes das pessoas, dos assassinos, são tão perversos, eles agem com tanta frieza. Então, gente, esse vídeo também se torne como um alerta,
tá? Vamos cuidar melhor das nossas crianças, a gente não sabe. Às vezes, você pode conviver com um vizinho, com um amigo, anos, e você não vai conhecer a mente perversa que tem por trás de um assassino, tá, gente? Então, vamos cuidar dos nossos filhotes, né? Vamos prestar atenção aonde eles vão, com quem falam, com quem brincam, né? Que é uma vida, uma família destroçada, tá? Ter uma família destroçada é uma vida que não volta mais, tá? Então, valeu, deixa seu like. Continuamos com o caso Mulheres que Matam. E até a próxima, gente.